E meio que deixei. E daí tu apareceu no mercado circular, outra Ju, falando de branding, de cores, de mulheres, de personal stylist. Essa mulher é múltipla. Então, quem é a Ju Ulloa? Esses espaços que são roda de mulheres, que envolve símbolos que levam a gente pra dentro. Então, o Cacau foi... Então, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui, Anaia, com quem? Júlia Ulloa. Sabe que eu chamo a Júlia de Ju. Na verdade, sabe como é que eu sempre gosto de começar aqui as entrevistas falando da conexão que eu tenho com as pessoas. E com você foi através do Instagram. Tu lembra? Tu me chamou, essa mulher que é múltipla, depois ela vai contar, eu vou me apresentar ela, mas eu quero que tu te apresente, que eu não consigo nem te apresentar direito. Me chamasse pra falar sobre um evento do feminino. E eu falei, legal, me interessa, eu gosto do cacau, do feminino, de roda, de autoconhecimento. Vamos conversar mais. Só que aquela coisa da corrida da vida, eu acho que eu não te dei tanto valor como eu tô dando agora. E meio que deixei. E daí tu apareceu no mercado circular, outra Ju, falando de branding, de cores, de mulheres, de personal stylist. Essa mulher é múltipla. Então, quem é a Ju Ulloa? Quem é você, Júlia? Pergunta, hein? Mas sempre é mesmo, você é porque, né? Sim. Ela tá sempre quase aqui, ela sabe que eu faço essa pergunta. Não, pra mim tá um desafio estar aqui desse lado, né? Eu normalmente tô ali fora, só fazendo as anotações, então obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Brincadeira. Quem é você? Quem sou eu? Quem é a Ju Ulloa? Então, a Ju é uma mulher que eu me vejo muito sensível, sabe? Assim, bem... Eu fui descobrindo essa sensibilidade, aí isso foi me levando para diferentes polaridades, né? Entendendo essas várias facetas que eu sou através desse olhar mais sensível comigo e me descobrindo através do olhar das outras pessoas, como as outras pessoas me viam, sabe? Então, sim. E aí com essa sensibilidade, com esse lado de sempre de ter essa troca com as outras pessoas, então quando eu fui lá te chamar a primeira vez para esse evento de mulheres, esse contato, né, uma das coisas que me chamam a atenção e que toca numa parte essencial minha, é uma troca verdadeira, genuína. Eu acho que esses espaços que são roda de mulheres, que envolve símbolos que levam a gente pra dentro, então o Cacau foi uma maneira de me fazer me conectar comigo mesma. Então essa sensibilidade, vem desde essa troca. Mas tem um outro lado meu que é toda, assim, me vejo também muito revolucionária, muito rebelde. Sim, tu mora fora de casa há quanto tempo? Moro acho que com 18 anos eu saí de casa, sabe? Eu sempre, com 14 anos eu comecei a empreender. Minha mãe chegou pra mim e falou, acabou. Eu tinha 14, 13 anos, acabou, não vou te dar dinheiro pra nada, se vira. E não se vira, tipo, largada, né? E depois ela foi me ajudando. Olha, se quiser eu te ajudo a construir uma empresa. Olha que legal. E aí ela começou a me ajudar. A gente fez uma empresa de brigadeiro e doce gourmet. Lá em BH. BH, ela é mineirinha. Mineira. Abrimos e foi um sucesso, assim, foi estourando. Eu, na época, tinha um pouquinho de vergonha, sabe? De vender, né? De vender. Vender da vergonha. É foda, E você Também, vai descobrindo esse lado. Vai descobrindo, eu também acho mais difícil. Eu achava que eu não era das vendas, então me dava super timidez. Até pra mostrar pras minhas amigas, eu não mostrava. Eu não mostrei, minhas amigas não sabiam. Não sabiam que tu vendia brigadeiro. Teve uma vez, eu já tava, sei lá, 2 anos com essa empresa. E aí... Nossa! E aí, acabou que eu apareci numa revista que tinha lá em Belo Horizonte, que eu tinha essa empresa dos doces e tudo. Como era o nome? Sonho Belga. Sonho Belga, era chocolate belga. Era chocolate belga, aquela é bom. E aí apareci, beleza, teve tudo isso. E aí uma amiga minha chegou pra mim na escola e falou, nossa, mas você tem uma empresa? Você vende brigadeiro? Eu fiquei morrendo de vergonha, você acredita? Eu nunca... Pra mim foi difícil entrar nesse espaço de me mostrar, sabe? Aí isso foi me... Enfim, foram vários trabalhos. Foi te fazendo quem tu é hoje. Foi. Hoje em dia eu tenho orgulho. Porque quando tu fala dessa sensibilidade, eu vejo muito a sensibilidade, eu vejo muito a tua sensibilidade
na tua escrita, né? Porque a Júlia, gente, além de tudo, além dela ter esse trabalho mais holístico, terapêutico, ela vai explicar essa parte da Júlia, que ela tem até outro nome. Não tem outro nome? Tem outro nome, nome espiritual. Qual é o teu nome espiritual? Gianni Lume. Gianni Lume. Gianni Lume. Ela tem uma parte de... Cara, é uma produtora. O que tu tá fazendo comigo? Não, é uma produtora. O que isso é na minha vida, Júlia? Meu Deus, eu tô me descobrindo com você, Anaía. Sério. Que legal. Porque foi legal a conexão que a gente fez, né? Foi bem fluida, né? Foi orgânica, não foi nada combinado. Teve toda essa combinação da gente... Tudo que a gente combinou no começo não é o que a gente tá fazendo hoje, né? Não. Tá sendo muito mais profundo. Então, acho que foi uma conexão muito fluida que a gente teve quando eu fui lá no Mercado Circular, etc. E aí, quando você me chamou, eu nem sei, parece que a gente tava conversando em outra atmosfera, porque meio que a gente não conseguia descrever o que uma tava querendo. Querendo da outra, mas meio que a gente se entendeu, pelo menos da minha parte eu senti isso e fui indo. E aí, como eu fui entendendo a sua necessidade, o que você tava precisando, você foi me trazendo, eu falei, tá, eu sou essa pessoa que também pode aportar, porque eu via que eu tava fazendo isso pra mim, pro meu próprio trabalho, sabe? Acho que foi aí que aí eu falei, gente, é isso, porque chega um momento, pelo menos na minha vida, que eu entendi, eu não quero fazer só pra mim aqui, eu quero fazer pra alguém o que eu tô aprendendo. Então eu acho que o fato de empreender nova foi me ensinando várias coisas que nenhuma faculdade ensina. Que é como, agora, se for pensar hoje em dia, na minha empresa, Júlia Ulloa Consultoria, que inclui tudo que a gente tá fazendo. Que a gente vai descobrir aqui conversando também. Mas eu acho que, eu fui vendo, eu sou o RH da minha empresa, eu sou a RP da minha empresa, eu sou o financeiro da minha empresa, eu sou o marketing da minha empresa. Ele arranha às vezes. Oh, meu Deus. Tá tirando uma pulguinha na gente? Tu é o marketing, tu é o comercial, tu é a cara da tua empresa, tu é o nome da tua empresa. E ainda tô ali atendendo. Então, isso me deu uma motivação ali quando a gente começou a conversar. Tá, então eu posso ser essa parte que na minha empresa eu sou criativa, eu posso ser para outra pessoa. E que engloba tudo, né? E aí eu tô até nesse momento para entender, junto com você em cada momento, tem essa demanda, tem aquilo outro, e conseguir entender essa atmosfera inteira. Só que eu vejo que a gente faz muito um trabalho criativo, eu vejo que a gente tem muito uma visão de business, a gente tem um entendimento. Sim, senão a gente não estaria bem, junta, né? Se a gente não tivesse tanta conexão e... Eu não sou uma gateira, apesar de ter 2 gatos, eu não sou uma gateira assim que o gato tem que ficar me arranhando no meio da minha entrevista, né? Amor. Afinal, eu tô a Júlia que me botou isso de eu ser entrevistadora, então eu tô há pouquinho tempo fazendo isso aqui nas câmeras. Você é maravilhosa, ótima comunicadora. E daí eu quis convidar a Júlia, ela devia ter sido a primeira daqui sentada no sofá. Porque que daí ela veio, tirou uma cartinha. Verdade. Eu achei que ela vinha, porque ela tinha conhecido melhor tu lá no Mercado Circular, achei que ela ia me ajudar a cuidar das minhas roupas, né? A me vestir, o que cor combina, stylist, né? Dar uma olhada na não faz sentido, tens muita roupa de baixo, sabe? Aquele trabalho que tu também faz, né? Sim, faço. E de repente, não. De repente a gente assim, não, vamos fazer outra coisa, né? Sim. Joaquim, quer pegar o gato pra ti, Joaquim? Quer pegar o gatinho pra ti, filho? Bota um pouquinho ele aí, que ele tá meio carente. Vai lá, gatinho. Pega o gatito, fecha ali pra ele não vir mais aqui na mãe. E daí... Obrigada, Obrigada, meu amor. E daí a gente começou num trabalho profundo de eu contar a história, daí tu trouxe o Emerson, né? E a gente contou toda uma história. E sempre falando da verdade, né? E sempre era a minha preocupação. De eu ter equipe, de eu ter gente trabalhando comigo. Mas eu não queria perder a naturalidade, né? A autenticidade, né? Eu acho que tu me deixa muito confortável, sabe? Eu acho que... Quando eu falo pra ti assim, eu acho que tu tem que... Por isso que tu tá aqui, tem que mostrar mais esse diferencial. Né? Até como esse teu braço de stylist, é diferente esse teu trabalho. Sim. Não é simplesmente ver cor que combina, paleta de cores, né? E eu acho que só quem tá junto consegue entender. Vai mais além, né? O styling é uma projeção. É stylist ou styling? O stylist é a profissão. Styling é a atitude de, eu estou fazendo o teu styling, né? Então, eu tô te vestindo. Stylist é a profissão. Stylist é a profissão. Então, tem a consultoria de imagem, que é algo que me fascina e que eu fui entendendo
muito as pessoas, entendendo essa sensibilidade da mulher através do vestir, como que aquilo ali tá envolvido muitas dores. Então eu nunca consegui ficar só em um espaço com a roupa. E aí a roupa, ela é um meio para acessar várias outras coisas que tá relacionado ao nosso mundo emocional, de fazer uma... Eu falo que é uma... ver a pessoa essencialmente, né? E além disso, vai abrindo outros parênteses, né? Que é esse espaço mais criativo na hora de se mostrar, da pessoa ela ter muita... Como stylist, eu gosto de ensinar a pessoa ela ter uma criatividade, uma autenticidade. E então eu vejo que quando a gente começou, você já tinha esse know-how, você já sabia, você não fica dependente de ninguém, né? Tipo, eu não precisava... Você perguntava umas coisas de, o que eu vi, se eu dou um toque, mas você já sabe. E é isso que eu gosto de ensinar para as minhas clientes, né? Para elas terem essa liberdade. Então eu vejo que o style é um meio para fazer ir mais profundo com as mulheres. Então eu acho que esse trabalho do styling me levou para ir mais profundo e em diferentes ramos. Mas tu não tem só um trabalho de style. Tu já entra com aquele negócio do arquétipo, tu tira a cartinha pra todo mundo, tem um chazinho de cacau. Sim. Né? Já é diferente, assim. É porque é o primeiro encontro que eu faço com as minhas clientes. São todas mulheres? A maioria são todas mulheres. Normalmente, quando eu atendo homem, é porque veio de indicação da mulher, então é marido, namorado. Ou um amigo muito próximo da cliente ou meu. Por aí, eu não prospecto muito homem, não. E como é essa mulher que chega aqui pra ti? É muito diverso? Tem algo que se conecta, algo entre elas, assim? Essas mulheres? São mulheres que elas estão num processo de mudança, de transformação. Qualquer que seja, pode ser uma mudança maior, que, por exemplo, a mudança de país, uma mudança de trabalho, uma mudança, assim, daquela fase jovem passando para fase mais adulta, ou da fase adulta para uma fase mais madura. Então, é um momento de transição que aquela mulher tá, ela se percebe naquele espaço e tem alguma coisa nela, uma voz que guia nela e fala, eu preciso que isso aqui saia e seja exteriorizado, o que eu tô sentindo não é o que eu tô vendo. E aí chega no momento certo, então eu acho que isso é muito fruto de um trabalho bem feito que eu faço com as pessoas, que sempre chegaram mulheres certas para mim, mulheres que vêm através de indicação. Então, era o momento que ela estava precisando, e aí eu acho que entra muito nesse campo da sensibilidade, porque parece meio louco falar isso, mas como eu vou sentindo o momento que as mulheres estão precisando, quem vai chegar para mim, quem são essas pessoas... Porque elas estão num momento, enfim, de mudança, né? Voltando à tua pergunta, elas estão num momento de mudança, de transição, elas precisam se ver de uma maneira e ter uma confiança, como eu sou muito um espaço de respaldo para elas, de validação, de criatividade, de sair fora da caixa. E, em hipótese alguma, uma das coisas que eu mais trabalho é que eu não impor minha vontade. Eu não posso falar o que elas têm que fazer. Eu vou mostrar o que elas já querem e não estão se dando conta, sabe? Parecido com aquilo que a Fábio também falou, que eu falei ontem da Aimee, né? Tu ajuda a mostrar o que tem o ponto forte daquela pessoa, na cor, no decote, né? Sim. Da luz no que é belo. Da luz no que é belo, Né? sim. Porque tu trabalha com arte, né? Desde essa questão da cor, tem gente, sabe, que é um autoconhecimento, né? A gente saber se vestir, a gente saber qual é a cor, a gente se sente bem, né? É tão bom se sentir bem, receber elogio. Sim. Né? Sim. Eu acho que tu trabalha muito com o belo. E uma coisa que me chamou a atenção de ti é que tu trabalha bastante os arquétipos, né? E isso vem desse trabalho mais holístico? Como é que tu chama isso, Ju? Nossa, os arquétipos, enfim, pra mim, eu sou uma aprendiz nessa área dos arquétipos ainda. Mas foi sempre um conhecimento que sempre me chamou a atenção. Porque eu percebo que por conta dessa sensibilidade, quando eu vi as pessoas se mostrando, se vestindo, se expressando através da moda, eu via que tinha algo por trás que precisava ser melhor descrito e eu não conseguia
tá, mas o que que é? Ela tá tendo uma atitude XY, ela tá sendo mais espontânea, essa tá sendo mais introspectiva. Eu sou muito observadora e então isso sempre teve dentro de mim. E quando eu comecei no mundo do autoconhecimento, entrar mais pra essa área, aí eu vi que tinha algo que poderia nomear talvez algo que eu já estava observando de comportamento, de atitude, de escolha nas roupas, de preferência de cores, por exemplo, preferência de sabores. E aí eu fui me aprofundando nos arquétipos, que é uma maneira... Sozinha? Foi bastante... O que me abriu Tu é muito... muito curiosa? Eu sou muito curiosa, eu vou atrás. Eu vejo que o que eu quero aprender, eu vou atrás como autodidata. Mas eu fui tomando cursos, então... É um pouquinho de cada um que foi fazendo toda essa conexão de entendimento, porque é um tema que fala que não é necessariamente daquele tema específico de arquétipos, mas abre parênteses. Isso eu vejo muito que é a arte de estudar, sabe? De atrás, de ler um livro, e quando você lê um livro, você conectou. Com um conhecimento que você já tinha. O que veio primeiro? A Júlia na busca do autoconhecimento, que levou pra esse trabalho de stylist, ou a stylist que te buscou? Cara, sabe? essa é uma Tu consegue pergunta lembrar? legal. Mas é muito louco. E tu veio pra cá quando? Eu vim quando eu vim em 2020. E tu já era? Eu já tava como stylist. Stylist, sim. Não essa parte mais do autoconhecimento? Também. É porque foi tudo junto, sabe? Eu com 14 anos, então, eu comecei essa junção. Eu comecei a empreender com a minha mãe. E quando eu tinha 16 anos, tinha uma parte minha que já tava de saco cheio com a vida. Sim. De adolescente. Tipo, não, já vivi tudo que eu queria viver. Cansei disso aqui, dessa mesmice. A vida é mais do que isso. E aí, por coincidência, em algum momento... Minha mãe também é maravilhosa, né? Minha mãe, ela sempre foi me colocando nos lugares certos. Ela falou, vai fazer esse curso aqui. Ela não tinha feito esse curso. Era um curso, na época, de autoliderança. Então, era muito esse voltar pra dentro. E aí eu falei, gente, mas... tá, o que eu tava buscando tem a ver com isso. Eu tava buscando algumas respostas internas. Então, começou isso. Eu tinha 16, 17 anos na época. Então, já me abriu vários conhecimentos em relação à espiritualidade, ao autoconhecimento. Era um momento em que eu tava pra decidir o que eu ia fazer da vida. Eu fiz 1 ano de Relações Internacionais. Não sei se eu já te falei. Não. Fiz. Então, eu tava vivendo o autoconhecimento junto, então fazia vários... Depois disso, eu comecei a fazer vários cursos. Tava no momento de decidir o que fazer profissionalmente. E aí eu falei, tá, então... E eu fui juntando, tipo... Depois que eu fiz 1 ano de Relações Internacionais, eu falei, não é isso que eu quero, eu não quero. Eu achava que eu queria ser esse business e tudo. Não foi por aí. Aí... Eu, no mundo do autoconhecimento, fiquei 1 ano meio deprê, sem saber o que fazer. Eu falei com minha mãe, não é isso que eu quero fazer, vou sair da faculdade. Ela ficou desesperadíssima, mas eu falei, não é isso. E aí fiquei 1 ano meio perdida, mas buscando no mundo do autoconhecimento. Então eu já tava indo atrás dessas ferramentas pra me sustentar. Que ferramentas? Tu consegue lembrar? O que foi o primeiro que foi terapia? Foi com psicóloga? Foi yoga? O que tu começou, Júlia? Tu consegue lembrar? Eu lembro de da minha primeira teste vocacionado. Então, eu fazia com a psicóloga pra me ajudar a ver o que eu queria fazer pro vestibular. Era a minha primeira lembrança do autoconhecimento ali, né? Entendi. Eu já sabia que eu gostava de palco e tal, mas assim, tipo, como se a gente... Presente. Presença pra entender quem eu sou, foi lá. Me lembrei que foi a psicóloga a primeira pessoa. Claro. Eu tive teste vocacional. Sim, eu fui indo, tive um processo com psicóloga, só que eu não tive boas experiências na época. Acontece. Então, não foi algo que me abriu. O que foi me abrindo, eu vejo, foi... Depois desse curso, eu comecei a ler um livro. Que esse livro é do meu mentor, que era de autoliderança, e que falava várias coisas. Uma das coisas que mais me tocou era o poder da disciplina. E hoje eu me dou conta onde que eu tava indo naqueles espaços, mas o poder da disciplina, e era assim, eu acordava às 5 da manhã, fazia um exercício físico, movimentava o corpo, tomava banho gelado, meditava, escrevia o que eu queria pro dia e acendia uma vela. Consegue fazer isso ainda? Em outro ritmo, sim.
numa outra, voltado pro meu Sim. momento de vida. Hoje eu já tiro mais cartas. Enfim, tá. Deixa ela ter Tá 3 adaptado. filhos. Deixa ela ter 3. Quero chegar nesse momento da família. Mas enfim, então, eu acho que foi a disciplina, que foi quando eu li esse livro, foi me conectando com a disciplina. Então, uma das coisas que me sustentava e que me fazia era realmente acessar espaços de dar-se conta, insights. Era nesse momento da disciplina, eu comecei a fazer yoga nessa parte do corpo, ler um livro, era isso que faltava. Eu lia sempre uma página, 2, 3 páginas de livro. Então, a minha manhã estava composta disso. Então, aquilo ali me dava um direcionamento. E eu acho que ali eu entrava num espaço de conversa interna comigo mesma, que é um pouco do que eu convido as mulheres a fazerem no ato de se vestir, no ato de se cuidar. É um pouco Se isso, ver, se ver, se priorizar. Naquele momento eu tava ali me escutando, eu falei, gente... E eu, era uma... Também nesse livro falava muito sobre essa intuição, sobre essa guiança, né? Saber escutar a voz interna. Então, eu sinto que, claro, né, no meio do caos, eu tava no meio do caos da minha vida, tipo, interno, né, da adolescência, tipo, e aí? Então tinha muita cobrança, mas eu acho que foi uma voz sutil que me guiava, e a disciplina, ela me firmava, me trazia essa estrutura toda. Então foi acontecendo tudo em paralelo, sabe? E tudo muito de crescimento, tudo muito rico, tudo muito do feminino, né? Parece, né? Daí tu veio passar férias em Floripa e nunca mais voltou, foi assim? Então, Floripa, como mineira... Mas BH, mas BH é tão legal, não? Mas mineiro não tem do regional? Não? Assim, eu acho que eu tenho que fazer as Eu pazes conheço com pouco. BH. Ah, tá. Eu também conheço pouco BH. É que os mineiros são legais. Aí eu não Sim. conheço. Eu conheço um monte de mineiro legal. Sim, os mineiros são Bons amigos. bons amigos, recebem bem também, né? Tem que fazer as pazes. Tem que fazer as pazes com BH, mas eu acho que tem a ver mais comigo mesma, né? Com o meu processo que eu vivi lá. Só que eu sentia que eu precisava de algo mais. Então, como mineira, sempre meu sonho era morar perto do mar. Ah, tá. Sabe? Eu perto do mar, não necessariamente nessa ilha maravilhosa. Aí que eu... a primeira... Nossa, olha só. A primeira vez que eu andei de avião foi quando eu vim pra Floripa. Foi eu e minha mãe. Olha. Foi uma conquista até legal da minha mãe, né? Eu lembro dela, falou, nossa, a gente vai andar de avião e tudo. E aí a gente veio pra cá, em família. Então, enfim, acho que tem uma sementinha de Floripa feita, sabe? E aí eu vim... E por que Floripa? Então, aí eu vim... Aí, nesse mundo do autoconhecimento que eu fui entrando, eu fui conhecendo várias pessoas. E muitas pessoas que eu acabei conhecendo, porque vamos contextualizar antes disso, né? Antes de eu vir pra cá, eu já tinha feito algumas viagens pro sul do Chile, que é onde eu faço os meus retiros anuais. Lá na montanha. Lá na montanha. Quanto tempo tu faz parte? É um grupo? É uma... O teu mentor é de lá, quando tu fala do mentor? Meu mentor é chileno, sim. Como chama quando faz parte do grupo? Faz parte do grupo? Eu não gosto de falar que faz parte de um grupo que parece algo fechado, né? Então, é como... São pessoas que estão rumo a um propósito maior, que é se conhecer. E ali o meu mentor, que é uma pessoa que foi recebendo ensinamentos de outros mentores, ele recebeu ensinamentos de indígenas, de um mentor suíço dele, ele foi um cara muito buscador, um homem muito buscador. Então ele fez uma junção disso tudo, entrega da sabedoria dele vários conhecimentos, mas dá acesso pra gente conhecer vários outros, né? Então eu vejo que o que baseia muito os ensinamentos que ele vai passando e que me conecta, tá muito atrelado aos 4 elementos, a terra, água, ar e fogo. E se a gente for ver, isso que guia a nossa vida. E também ele traz muitas referências do budismo, do xamanismo. Então, não é uma religião? Não. Chama Condor Blanco. Condor Blanco. Condor Blanco. Condor Blanco é o nome dessa montanha. Condor Blanco, na verdade, é o nome do mentor desse meu mentor. Ah, é o nome dele? É. Ele tem o nome da montanha. Não é meu mentor, é o mentor do mentor. Ele já faleceu, o Condor Blanco, né? Mas Condor também é o nome de uma... um pássaro, né? De uma ave. Ave. Que vive... É uma das aves que mais voam ao alto. Então tem um simbolismo aí, é um nome para... Todo nome, tudo que existe precisa de um nome, né? Então
É mais essa pra dar vida a algo, a uma egrégora. E daí tu Vamos vai dizer todo ano pra lá, pro sul do Chile, e fica um mês. Ela ficou um mês, eu ficava só vendo ela pela internet. Mas tem internet, Tem. não é um retiro. É retiro que chama? É uma imersão, Imersão. sabe? Pode ser uma imersão, um retiro. Mas é um espaço em que a gente tá no meio de uma montanha, então a gente tá cercado por natureza, né? É o que mais. Mas tem estruturas de banheiro, de restaurante, tudo. E ali o foco é a gente fazer um trabalho, né, de desenvolvimento. E aí foi lá, inclusive, que eu comecei com conhecimento de arquétipos. Porque o meu mentor, uma das vezes que eu escutei uma palestra dele, ele sempre entrega ensinamentos com base nos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E eu ouvi o termo de arquétipos através de 4 que ele entrega, que está mais presente na vida, no cotidiano, que é o caminho, ou o arquétipo do guerreiro, da guerreira, o caminho do amante, ou o arquétipo da amante, que é aquela pessoa mais emocional, o caminho do sábio, ou da sábia, e o caminho do mago, da maga. E aí isso entra em toda a atmosfera de arquétipos. Só que aí ele também fala sobre o arquétipo e o caminho do meditante, do explorador, do artista, da artista. E aí, com esses ensinamentos, eu fui conseguindo entender um pouco a vida com uma outra perspectiva. Mais do que a escola me ensinou, mais do que a faculdade me ensinou, mais do que meus pais me ensinaram. Eu fui conseguindo ver, nossa, a vida tem uma profundidade. Eu vejo que isso é muito do arquétipo da sábia, né? Então eu me identifico com ela, com o caminho da sábia. Então, isso. Eu já esqueci a sua pergunta. Não, é porque primeiro eu comecei a perguntar quanto tempo tu vai lá? Tá, quanto tempo que eu vou lá? Tem 10 anos. Tem 10 anos, 10 né? anos. E depois eu perguntei o que quero lá. Né? Claro. E tu continua indo, e a Júlia tá vindo com uma turma fazer algo Sim, aqui em Floripa. O que vai ser? Podemos falar? Podemos, sim. Como vai chamar? O que o Condor Blanco vai fazer aqui? A escola, as pessoas? Como é que a gente pode Vão chamar? vir pessoas, Condor tem pessoas que estão pelo mundo inteiro, né, de Condor. E é muito forte aqui em Floripa, né? Tem pessoas que se conectaram com essa filosofia, com esse estilo de vida. E estão aqui em Floripa, e Floripa ela tá sempre em movimento, né? Se a gente for ver, pelo menos na minha interpretação, é muito forte Condor e as pessoas aqui do Brasil, e principalmente em Floripa. Inclusive, foi uma das maneiras que me Também teve essa pergunta no que meio. Por me que tu tava ali aqui? moveu de aqui. Nossa, tem pessoas que eu conheço, é perto do mar, é um lugar... Nossa, é o estilo de vida que eu quero ter. E aí foi tudo acontecendo, sabe? Então vai ter esse evento. E aí eu tô nesse momento em que eu sou a Júlia, a Júlia Lume, que é produtora, que é stylist, que tem essa pegada criativa, que aqui, dependendo do momento, é uma diretora criativa, quem é mais comercial, quem faz propostas e tudo. Quem conecta com outras pessoas, quem também pode ser uma referência para as outras pessoas, então tô nesse meio. E aí vem o Condor, ele tá sempre se reinventando e trazendo técnicas diferentes, sabedorias diferentes, juntando pessoas para levar conhecimento e sabedoria adiante. E aí tem esse festival, que é algo novo que está sendo criado e que, nesse momento, eu tô podendo apoiar. Vai ser a primeira vez e vai ser em Floripa esse festival é a primeira vez, sim. Então, é inédito. Vai ser ali no Aviva, na Praia Mole. E a ideia do festival chama Off Festival. Pra gente se desconectar das redes sociais, a gente parar dessa agitação intensa e poder se reconectar com o que é realmente essencial e fundamental, que é a nossa própria essência. E durante todas as minhas práticas eu tive acesso a encontrar essa própria voz. Então eu acredito muito porque é o que eu vivi e vivo, né? Meu trabalho foi fruto muito do que eu aprendi lá e que eu fui aprendendo com a vida, né? Sim. O método que eu fui construindo, enfim. E as pessoas vão ser convidadas, estão esperando... Vai ser tudo junto, é palestra, vai acontecer coisas simultâneas. Quantas pessoas vocês estão esperando pro festival? Vai ter música? Quando a gente fala festival, parece que vai ter música. Vai ter música. Mas não o tempo todo música. Não, a música vai ser no final, pra gente celebrar. É um dia só. É um dia só, um dia inteiro.
Então, o festival, ele tá desenhado com base nos 4 elementos, entendeu? Então, vão ser experiências relacionadas aos 4 elementos. Então, vão ter pessoas, vão ter palestrantes, vão ter experiências físicas com a Terra. Não posso dar muito spoiler, né? Mas... então, tipo, com a Terra, como que eu posso me conectar com a Terra de diferentes maneiras? Vão ter pessoas falando, enfim, com cada um desses aspectos. E mais, uma coisa que eu posso dar spoiler é que, como a ideia é a gente se desconectar, a gente vai ficar sem celular o dia inteiro. Então, na entrada, a gente vai entregar... Que nem na escola. Igual na escola. As crianças deixam na escola. A gente vai entregar esse celular lá e a gente só vai pegar Mas no vai final. ter alguém filmando a gente, vai ter né? alguém Pra depois filmando. a gente fazer um after movie, né? Com certeza. Vai ter. E... E tô esperando quantas pessoas? Assim, 500 pessoas. 500 pessoas. Do Brasil todo? Do Brasil todo. Sim. Né? Porque, e Floripa... E fora do Brasil, vão ver pessoas de fora do que Brasil. legal. Vão. Porque Floripa tem isso, né? Que tu falou do Condor do Blanco, mas também tem muita coisa de autoconhecimento, de pessoas virem aqui, né? Fazer retiro, a natureza, a praia, né? Floripa é mágica, né? A ilha da magia, né? Eu sinto que o autoconhecimento é a base pra gente conseguir materializar o que a gente quer. Né? Então, é o caminho para algo. Então, eu vejo que Floripa, que as pessoas que são empresários, empreendedores, trabalhadores, têm um fundamento muito no autoconhecimento, porque é só um meio para alcançar algo, porque né? O autoconhecimento é tão importante, né? Esses dias a gente estava conversando entre amigas e uma falou pra outra meio dando bronca. O que tu faz por ti? Tu tá fazendo pelo outro, tu faz por ti. Eu ainda perguntei, o que tu faz? O que tu já fez? Nada. Eu falei, nem uma yoguinha, né? Porque eu sempre acho que a yoga é mais fácil de começar. Porque tá ali no teu tapetinho, te ouvir, te respirar, te ouvir umas coisinhas boas, né? Então, falou, não. Eu falei, gente, é tão importante. Daí o Instagram ouve a gente, né? Daí apareceu um cara ali falando. Não, foi uma amiga que mandou, um cara falando, era muito engraçado. Eu vou me relacionar, um cara lindo, inclusive. Eu vou me relacionar com alguém que não fez nada de autoconhecimento? Eu não sou nem louco, né? Ele falando isso, pô, se eu já me trabalhei com Freud, com não sei quem, com nananã, eu vou lá com a pessoa cheia dos problemas dela. E assim, a gente tem que se conhecer, né? Sim. Porque a gente não sabe o que a gente quer, como é que a gente vai cobrar do outro, né? Eu tô nessa busca do autoconhecimento, quando eu falo lá que eu quis saber... O que foi, meu amor? A mãe tá gravando agora. Quando eu quis saber do... Procura, filho. Pensa que você sabe onde é que tá a tua mochila. Quando eu quis saber o que eu queria ser quando eu crescer, né? E eu fui lá, vi, não, vou fazer direito, vou fazer médica, psicologia, e fiz administração, porque achei que administração, como eu me conhecia, e eu não sabia o que eu queria, tinha mais coisa, né? Tinha um pouquinho de direito, um pouquinho de filosofia, tinha marketing, tinha... Quando eu fui ver as cadeiras, né? Tinha... É isso que eu vou querer. E daí tu te entende, depois com 45 anos, que sempre pode mudar e tu sempre pode fazer uma coisa nova, só porque tu tem autoconhecimento, só porque eu sei que eu sou capaz, né? Eu sei de tantas as minhas fortalezas, como eu sei muito do que eu preciso melhorar em mim, né? Das minhas dificuldades. E eu acho que é sempre mais fácil, sabe? Eu me sinto muito menos blindada, menos... como é que se diz quando a gente fica na defensiva? Né? Porque o que eu sei que vai vir, já fiz. Merda, fiz aquela coisa que não era pra fazer. E se a gente conseguisse que mais pessoas fossem em busca do autoconhecimento, né? Porque isso traz liberdade, né? Tanto pra... O que eu fui aprendendo, tanto pra me relacionar com o outro, tanto pra ver o outro de verdade. Acho que uma das coisas, um dos maiores presentes que eu tive com o autoconhecimento é ver o outro por inteiro. Não é ver o outro através de como eu acho que ele é. E aí eu acho que isso conecta muito com a imagem, né, gente? Sim, que a primeira impressão é que fica. E não é? E a ideia é que não, né? Porque você tá vendo o outro com as tuas impressões e não com o que ele realmente é. Então, não, mas é que se diz, né? Se diz, 5 segundos claro. Diz quem tu é. Com certeza. Isso tem essa máxima, né, que falam inclusive mesmo. Da roupa, né? O nosso cérebro capta isso, realmente. E qual que é a ideia, né? Isso que eu falo muito com a imagem também. Se o outro ele vai fazer uma interpretação minha, se vai ter isso, que seja uma interpretação verdadeira. Então, se para ser uma interpretação verdadeira, eu tenho que confiar em bancar o que eu tô vestindo, sem medo. Tipo, hoje, por exemplo, eu vim com essa roupa, eu não tava afim de escolher sapato. Eu vim de Havaiana pra cá.
Sabe? Então eu acho que a gente poder ter essa liberdade fala muito sobre esse nosso autoconhecimento, os nossos desejos, o nosso gosto, e sem ficar suscetível à aprovação do outro, ao elogio do outro, que é bom, que é gostoso. E quando a gente tá assim, a gente recebe elogio do outro, mas vem de dentro. Né? E às vezes a gente pode pensar, né, no começo, assim, quando eu leiga, pra que eu vou querer saber as cores minhas? Voltando lá no teu trabalho de stylist. É autoconhecimento. Então eu posso ter autoconhecimento, né? Pô, já conheço tanto de mim, então eu vou conhecer também quais cores que ficam bem em mim. O que me dá poder, né? Porque eu sei que o brinco grande dá poder, né? Que tu passa uma credibilidade. Um batom vermelho, daí tu tem aquilo. Mas não é todo mundo que consegue usar um batom vermelho. Se sentir no batom vermelho, né? Isso é muito autoconhecimento, assim, né? E muitas, ontem eu tava falando com uma cliente, ela saiu pra comprar batom vermelho, sabia? Eu adoro. Por medo, gente. Normalmente a gente acha que, é porque não é legal, não fica bom em mim. Mas, Anaí, tanto de mulher que eu já atendi, que ela achava que, essa roupa não fica legal, essa cor não combina, isso aqui não é do meu estilo. E no final é só medo. Aí a pessoa, ela vai vendo que, tipo, olha, não é que fica legal. Então, tem que testar, a gente tem que ir fazer. Tem que testar. E a gente tem que entender que nós somos diferentes, né? Que nem tudo cabe no outro, cabe em mim. Por isso que a vida é tão legal. Né? Que a gente possa se conectar. E a igreja tá aí, ó. Não sei se tá ouvindo, mas hoje tá festivo os sinos da igreja. A gente acabou de gravar. A gente gravou na igreja. Era pra ter assistido lá quando a gente tava lá. Verdade. Júlia, tu me ajudou a fazer umas perguntinhas no final. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Se minha vida fosse um livro, qual seria o título? Não de um livro, necessariamente. Qual seria o nome do livro? Ela que inventou essas perguntas. Foi. Eu não sei se eu decorei todas. Gente, calma, essa aqui é profunda, né? Qual seria o nome do meu livro? Eu acho que o nome do meu livro, pelo menos até esse momento de vida, poderia ser A Beleza da Vida. Beleza da Vida. Ia ter uma dedicatória? Hoje eu dedicaria esse livro especialmente para minha mãe. Para minha mãe. Bonito. Tem alguma música que marca a tua vida? Saiu o Papa, já sabemos. Abemos Papa. É pro Papa, saiu, Abemos Papa. Que rápido que foi, né? Uma música? Eu não sei se seria uma música, mas eu acho que um estilo de música seria esse estilo mais soul. Soul? Meio um jazz, um soul. Gosto. Sabe, eu gosto dessa. Tem alguma, cantora ou não? Não, eu acho que é esse estilo de música que eu me conecto, assim, na vibe, sabe? Sei. Não é uma coisa xamânica? Não é. Hoje em dia não, talvez há uns 4 anos atrás poderia ser. Umas Agora músicas mais Alex Serra, que é. Mas eu já tô mais no soul, algo mais Indian, sabe? Que legal, que delícia. Tem alguma frase, um pensamento que te conduz na vida, assim, quando tu acorda, quando tu tá pensando nos momentos difíceis? Eu acho que uma palavra que eu gosto muito, que eu aprendi com meu mentor e com minha mentora, que eu fui entrando nesse espaço, né? Eu busco entrar nesse espaço, que é o da presença e da congruência. Congruência? Faz tempo que eu não escuto essa palavra. É uma congruência externa, claro, mas de atitude, do que eu penso, de valores, mas também de como meu corpo tá, como que eu tô me sentindo, como que tá minha mente e como que tá a minha essência, meu espírito, né? Então essa congruência é um alinhamento e isso é entrar no estado de presença para poder estar ali pro outro, para outra pessoa que tá comigo, né? E o serviço, eu acho que eu venho aprendendo a servir. Também. Em diferentes aspectos do meu trabalho, mas tá pelo outro, para o outro. Tô no começo nisso. Não, mas é um grande ponto forte saber servir.
Não que eu saiba, tô... Não, eu também tô aprendendo. Então, Difícil. Sim. Júlia, obrigada. Eu acho que pra mim tu faz toda a diferença nesse momento da minha vida. Eu queria agradecer mais uma vez por você estar aqui, você estar junto nessa jornada, desse trabalho de comunicadora, influencer, embaixadora e tudo que a gente tá fazendo juntas, né? Sim. E que venham muitos outros papos legais que a gente possa ter. Obrigada. Sim, obrigada. Queria te agradecer que eu tava vendo aqui você e o Jeco. E foi um instante que eu falei, gente, eu admiro tanto a Anaia, tanto os dois como casal, mas você muito como mulher, sabe? Amada. Você tem uma autenticidade, então eu me vejo muito em você na autenticidade mesmo, na maneira como você leva a vida e você é uma inspiração. Então, obrigada. Obrigada, Mr. É isso, gente. Temos. Habemos. Habemos.